Olá, boa tarde a todos. Portanto, chamo-me João Batista. Neste momento estou a tirar o mestrado em Direito Administrativo, tirei a licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O meu interesse pelo direito da concorrência já surgiu há algum tempo, mas recentemente tenho começado a investigar e a realizar investigação na Universidade Católica em Direito da Concorrência e portanto, aceitei com muito gosto este convite para falar sobre esta matéria. Há uns anos atrás também dei algumas tutorias de Direito da União Europeia e, portanto, o foco desta tutoria será fazer a ponte entre o Direito da União Europeia e a política de concorrência e tentar perceber, no fundo, como é que a política de concorrência ajuda a construir a integração económica europeia e o mercado único europeu. Portanto, eu dividi esta sessão em 6 pontos. Será uma sessão que será muito sucinta, não é? Devido a ser só 1 hora, portanto, a política de concorrência é um mundo completamente paralelo, até comparativamente com o direito da União Europeia, e, portanto, terei que ser muito sucinto em cada ponto que irei abordar, mas o meu objetivo é, no fundo, passar por todas as aplicações possíveis do direito da concorrência, ou melhor, as aplicações que são mais conhecidas e que ouvimos falar com mais frequência, e dar algumas ideias, algumas luzes, por dizer assim, relativamente a cada ponto. O direito da concorrência, acima de tudo, apesar de se falar em vários objetivos do direito da concorrência, tem 3 grandes objetivos. A defesa do consumidor, sendo que para a Comissão Europeia, para o Tribunal de Justiça da União Europeia, o consumidor tanto é o consumidor final, portanto, cada um de nós, quando vai adquirir um serviço ou um bem, como também os distribuidores, isto é, por exemplo, as empresas transportadoras desses mesmos bens, que são considerados um consumidor intermédio para o direito da concorrência e, como tal, também protegidos. E temos outros 2 grandes objetivos, que são os que eu irei focar mais atenção, porque estes 2 objetivos estão relacionados, no fundo, com a defesa do consumidor, que é a eficiência económica, típica do direito da concorrência dos Estados Unidos, e por importação europeia também se aplicou ao direito da União Europeia, ao direito da concorrência da União Europeia, e a integração económica, que é a grande diferença entre o direito da concorrência da União Europeia e o direito da concorrência dos Estados Unidos, e que, no fundo, é o que mais nos interessa se fizermos a ponte com a construção do mercado interno e com a integração económica europeia. No fundo, tanto constitucionalmente na ordem jurídica portuguesa como no espaço europeu, como todos sabemos, temos um mercado livre de concorrência e uma economia social de mercado assente nas liberdades económicas, na iniciativa e na propriedade privada. Ora, existem várias teorias económicas que tentam explicar o fenómeno da concorrência e a importância da regulação da concorrência, nomeadamente há 2 escolas maioritariamente económicas nos Estados Unidos que tentam explicar esta vertente, que é a escola de Chicago e a escola de Harvard. Eu não irei muito explorar, porque isso também é uma questão mais económica que não tem essas bases para entrar por aí, mas no fundo, em termos de eficiência económica e eficiência dos mercados, a intervenção do direito da concorrência visa 3 grandes objetivos. A eficiência produtiva, isto é, os bens são produzidos ao menor custo marginal possível. Isto porquê? Porque, como podem ver por esta imagem, por exemplo, aqui ao lado, se todas estas empresas aqui ao lado estiverem a competir em condições iguais, para superar a concorrência, isto é, para conseguirem vender mais, aumentar os seus lucros, sobreporem-se aos seus pares, terão que, essencialmente, ser produtivas e com a produtividade também aumentar a competitividade. E isso implica que haja uma eficiência na aplicação e utilização dos recursos e matérias-primas. E, portanto, temos aqui a primeira vertente económica das preocupações da concorrência. Os mercados de concorrência permitem adquirir produtos e serviços ao mais baixo preço para o consumidor final. E daqui de eu dizer, logo no início, que esta questão mais económica, no fundo, está ligada com a defesa do consumidor, porque, de facto, o consumidor sai protegido porque consegue bens e serviços a valores mais inferiores, no fundo, sendo que o que está em causa é eliminar os lucros supranormais que as empresas podem ter se não estiverem em mercados concorrenciais. Isto tudo conjugado, vamos garantir o bem-estar económico e social protegendo o consumidor através da eliminação do tendencial poder de mercado. O que é isto do poder de mercado? O poder de mercado é um conceito algo indeterminado que a jurisprudência da União Europeia tenta concretizar há muito tempo, mas o poder de mercado, no fundo, é cada uma destas empresas conseguir influenciar as decisões de mercado e ter uma influência no mercado de tal ponto que consiga fixar preços, entre outras práticas que iremos ver. Portanto, eu penso que uma forma fácil de perspectivar o direito da concorrência é olhando para este leque de empresas e pensar que elas estão numa competição, numa corrida. Se concorrerem em condições justas, o direito da concorrência não terá interferência, não irá intervir.
Se tiverem atalhos ou tiverem, no fundo, práticas que, no fundo, não são consonantes com as regras, o direito à concorrência aí tem uma tutela bastante importante. Noutra vertente, o direito à concorrência como instrumento para a integração económica europeia é o garante das liberdades de circulação de trabalhadores, mercadorias, serviços e capitais, que no fundo são as 4 grandes liberdades que caracterizam o mercado interno europeu. Ora, nós podemos pensar que ao nível dos serviços e das mercadorias é fácil de perceber a importância do direito à concorrência, mas no mercado de laboral, por assim dizer, portanto, na livre circulação de trabalhadores, o direito à concorrência também tem uma importância muito importante. Se pensarmos, quem for assim aficionado em direito do desporto e em desporto no geral, conhece as cláusulas de exclusividade ou não concorrência que são aplicadas a alguns contratos de alguns jogadores de futebol, ou até recentemente houve alguns casos nesse sentido, de discutir qual a validade e qual a conformidade dessas cláusulas com o direito à concorrência, porque de facto limita a circulação desses trabalhadores para outros Estados-membros. Portanto, eu aqui coloquei uma citação do professor Miguel Gurjão Henriques que me parece bastante ilustrativa da importância da concorrência para o mercado interno. Isto é, de que vale o Tratado de Funcionamento da União Europeia? No Tratado da União Europeia estabelecemos que há uma livre circulação e que, portanto, os Estados têm que tomar medidas para não restringir essa livre circulação, etc. Se depois, através do comportamento de privados, neste caso de empresas, não conseguimos atingir esses objetivos, porque essas próprias empresas têm atitudes e tomam posições que restringem a circulação de bens, de mercadorias, de serviços e de capitais pelo espaço interno europeu e, portanto, não faria sentido, e daí a grande importância do direito à concorrência para a concretização do mercado interno, sendo que essa concretização já vem até do Tratado de Roma e que, portanto, que nos diz que é necessário um regime que garantisse a concorrência e a eficiência do mercado. Por outro lado, também podemos perspectivar esta integração económica europeia através de uma integração negativa, isto é, nas últimas décadas temos uma liberalização de alguns mercados que antes eram ocupados pelo setor empresarial do Estado, portanto por empresas públicas que nomeadamente tinham monopólios ou direitos especiais sobre determinados mercados e com a aplicação do direito à concorrência conseguimos fazer esta ponte sem prejudicar as estruturas de mercado e portanto nesse sentido o direito à concorrência tem um papel fundamental para a integração económica europeia. Ora, eu para esta sessão fui buscar as 4 grandes manifestações do direito à concorrência, falamos dos acordos horizontais e verticais, do abuso da posição dominante, da concentração de empresas e dos auxílios de Estado. Aqui trouxe um pequeno quadro sobre a aplicação do direito europeu da concorrência. Nós sabemos que, mesmo ao nível interno, também há a aplicação do direito nacional da concorrência, que é feita, nomeadamente, através da Autoridade da Concorrência e, a nível judicial, através do Tribunal de Supervisão e Regulação, que se situa em Santarém. Ao nível europeu temos a Comissão Europeia como primeiro agente, primeira linha na regulação e na fiscalização do cumprimento do direito à concorrência e numa segunda linha, numa vertente contenciosa, portanto judicial, temos o Tribunal Geral como primeira instância e o Tribunal de Justiça da União Europeia como última instância, que, à semelhança de outros ramos do direito europeu, tem um papel muito importante a consolidar conceitos e a explicar-nos algumas das tendências normativas que se têm aplicado nos últimos anos. Aqui poderão ver, se quiserem acompanhar, os artigos que se aplicam do Tratado de Funcionamento da União Europeia às várias manifestações do princípio da concorrência que eu vos tinha falado, sendo que estas são, por sua vez, complementadas com orientações interpretativas da Comissão Europeia e por regulamentos europeus, como, por acaso, o controle das concentrações tem um regulamento muito importante que fixa o âmbito de aplicação do controle e, portanto, convido-vos, se depois quiserem explorar esses atos normativos, a consultá-los. Começaremos, portanto, pelos acordos horizontais e verticais. Eu trouxe aqui uma notícia sobre uma das manifestações de um acordo horizontal ou vertical, que é os denominados cartéis. Nós ouvimos muito falar nas notícias, possivelmente os cartéis. Os cartéis, no fundo, são práticas colusivas, restritivas da concorrência, que afetam a concorrência entre duas empresas, pelo menos duas empresas ou mais, ou uma associação de empresas. Contudo, se seguirmos o artigo 101 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, percebemos que tem que estar preenchidos 4 pressupostos para dizermos que estamos perante uma prática restritiva da concorrência e que, portanto, afeta a concorrência. Serão elas a existência de duas ou mais empresas, como eu disse, ou uma associação de empresas, um acordo entre elas, um efeito ou objetivo restritivo da concorrência, portanto, esse acordo tem que ter um efeito ou um objetivo restritivo da concorrência e tem que afetar o comércio entre os Estados-membros. Este último pressuposto é a chave
para se distinguir entre a aplicação do direito da União Europeia e a aplicação dos direitos nacionais da União Europeia, que cada Estado-membro da União Europeia também tem e que resulta em grande medida da transposição de diretivas comunitárias. Ora, o que temos que perceber, em primeiro lugar, é o que é considerado uma empresa para o direito da concorrência, que não tem nada a ver com o que é uma empresa para o direito comercial, ou para o direito das sociedades comerciais, ou noutras definições que vulgarmente ouvimos. Uma empresa para o direito da concorrência é qualquer entidade que exerça uma atividade económica independentemente do seu estatuto jurídico ou financiamento. Ora, aqui inclui-se tanto empresas normais, as empresas privadas, chamando assim, como também empresas públicas. Daí fazer-se a diferenciação e incluir-se o conceito de financiamento ou independentemente do seu estatuto jurídico, porque as empresas públicas também estão aqui incluídas. Para ser uma empresa, elas têm de disponibilizar bens ou prestar serviços no mercado. Contudo, temos também a questão da empresa enquanto unidade económica. Isto porque vulgarmente ouvimos falar nos grupos de empresas, isto é, a empresa-mãe e as suas filiais, que nomeadamente grandes empresas têm e que estão espalhadas por todo o mundo e também pelo espaço europeu. Ora, como há alguns acordos, incluindo o acordo que eu aqui incluí, fala, um grupo de empresas é considerado uma unidade económica se a empresa-mãe conseguir controlar ou influenciar determinantemente as decisões estratégicas das empresas filhas ou das empresas irmãs, portanto, as suas filiais. E por isto mesmo, acordos entre estas empresas não são considerados acordos para o direito à concorrência e, portanto, não podem ter um efeito restritivo. Não são sancionados nesse sentido porque há uma unidade económica. Contudo, discute-se muito se a empresa filha tomar determinados comportamentos anticoncorrenciais, se a empresa-mãe pode ser condenada por isso. A conclusão que se tem chegado é que sim, até mesmo que a empresa-mãe tenha dito à empresa-filha não faças isso é contra o direito da concorrência, se a empresa-filha de facto tomar esses comportamentos, a empresa-mãe será sancionada porque todo o grupo, enquanto unidade económica, enquanto uma única empresa, serão sancionados. Depois temos a questão das associações de empresas, que é uma forma de coligação de empresas. Ora, uma associação de empresas pode ser uma associação normal, como nomeadamente acontece no mercado da construção, existem muitas associações que no fundo reúnem todos os players num determinado mercado, ou temos outros tipos de associações de empresas. Um primeiro tipo de associações de empresas é os sindicatos. Pode parecer um bocadinho estranho como é que um sindicato poderá ser considerado uma empresa. A verdade é que, sendo uma associação de empresas, um sindicato, porque reúne um conjunto de trabalhadores, para o direito da empresa isso não tem relevância, no sentido em que um sindicato tem uma função laboral, tem uma função social protegida pelo Tratado de Funcionamento da União Europeia e pelos objetivos estabelecidos no Tratado da União Europeia, e os membros de um sindicato são trabalhadores dependentes e não trabalhadores independentes, ou como nós às vezes ouvimos vulgarmente denominar como os trabalhadores a recibos verdes. Ora, o que está em causa é que um sindicato não é considerado uma associação de empresas para o direito da concorrência, porque o direito da concorrência só se interessa pelos trabalhadores independentes, portanto que tenham independência e autonomia para tomar decisões. Agora, a minha questão é outra. Então, em uma ordem profissional, poderá ser considerada uma empresa na acessão do artigo 101 do Tratado de Funcionamento da União Europeia? A resposta que o Tribunal de Justiça da União Europeia nos dá é depende. Uma ordem profissional, enquanto com um estatuto jurídico, administrativo e constitucional próprio e estando a exercer prerrogativas de direito público, nomeadamente, por exemplo, quando se fixa os códigos de deontologia das ordens profissionais, não são consideradas empresas. Contudo, uma ordem profissional, quando toma decisões aplicáveis a todos os seus membros num determinado sentido, sim, podem ser consideradas empresas para o Tratado de Funcionamento da União Europeia e para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Posso dizer que, por exemplo, a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas foi condenada uma tabela de cenários e com a Ordem dos Advogados dos Países Baixos, no fundo, todos adotaram os mesmos preços por fixação da ordem profissional e, portanto, isso é considerado uma fixação de preços para o Tratado de Funcionamento da União Europeia, isto porque, primeiramente, temos aqui uma associação de empresas com relevância para o direito da concorrência. Uma federação desportiva, este caso é mais claro, visto que uma federação desportiva é claramente uma
uma empresa condena a FIFA, ou pelo menos não condena a FIFA, mas considera a FIFA como uma associação de empresas, isto porque a FIFA cobra a percentagem das receitas de bilheteira e direitos de imagem portanto, no fundo, às várias federações desportivas. Isto, por exemplo, vem referir no acordo Scottish Football versus Comissão. Depois, para além de termos uma empresa ou uma associação de empresas, temos de ter uma prática concertada ou um acordo. Ora, uma prática concertada é considerada quando duas empresas concorrentes transmitem informação umas às outras, direta ou indiretamente, e atuam no mercado sem uma justificação económica plausível. O que este acordo que eu aqui refiro vem dizer é que, no fundo, se houver uma interação entre as empresas e se essa interação levar a que elas tomem comportamentos que uma lógica concorrencial do mercado, portanto, em condições normais, elas não iriam ter, poderíamos ter aqui uma prática concertada. Ou seja, não se proíbe que as empresas se adaptem às estratégias e aos comportamentos umas das outras. Isto é, se eu não souber que aquela empresa vai fazer aquilo e quando aquela empresa, de facto, realizar uma determinada operação, eu posso reagir e adaptar-me a essa operação. O que eu não posso é ter um comportamento que não tem justificação económica plausível, portanto não se percebe porque é que eu tomei aquela medida ou aquela decisão, e isso deve-se porque houve trocas de informações e eu adaptei porque tinha esse conhecimento prévio. Outros dos casos, que são os mais comuns, é a existência de um acordo, que não tem que ser formal, não tem que ser um contrato ou um acordo redigido, basta ser uma manifestação de vontades entre as empresas, nomeadamente há muito a troca de e-mails entre empresas, que dizem, olha, no dia X vamos todos fazer o mesmo desconto, ou vamos todos praticar o mesmo preço. E isto é considerado um acordo para o direito à concorrência. Esse acordo até pode ser involuntário, o Tribunal de Justiça da União Europeia já vai admitir isso, e pode ser feito mediante terceiros, que é uma prática que nós ouvimos muito falar do hub and spoke. O que é que isto é? Aconteceu recentemente com uma condenação pela Autoridade da Concorrência à Unilever, em que a Unilever fala com os distribuidores, grandes superfícies comerciais, portanto os grandes supermercados, e eles falam com outros comerciantes que estão no mesmo patamar da Unilever. Depois, os acordos podem ser horizontais e verticais. Os horizontais é entre empresas que estão no mesmo ciclo de produção, isto é, por exemplo, duas empresas produtoras de carros. Um acordo vertical é um acordo entre uma empresa produtora de carros, por exemplo, e uma empresa que não está no mesmo ciclo produtivo. Isto dando um exemplo, um distribuidor. O que acontece muito nos acordos verticais é um contrato de distribuição, eu contrato uma determinada distribuidora para, no fundo, transportar os meus produtos pela Europa inteira, e meto uma cláusula de exclusividade, isto é, que ela só pode transportar os meus produtos. Isto é um caso típico que tem que ser aferido pelo direito à concorrência, em que casuisticamente se é contra ou não as normas em vigor. Outro dos pressupostos que tem que estar preenchidos para termos uma prática que tem que ser sancionada pelo direito à concorrência é que esse acordo tenha por objeto ou efeito restringir a concorrência. Isto é, eu posso ter um acordo com uma empresa e essa empresa. Portanto, temos duas empresas, um acordo, os dois primeiros pressupostos estão preenchidos, mas esse terceiro pressuposto não está preenchido, isto é, não haverá uma afetação por objetivo ou por efeito do direito à concorrência. Temos uma restrição por objetivo quando há práticas que são tão claras que prejudicam a concorrência que não se precisa de ir sequer analisar os efeitos dessas práticas. É o que normalmente é o caso dos cartéis e das concertações de preços. Normalmente nesses casos a Comissão não vai sequer ver os efeitos, se teve de facto um efeito real na concorrência, simplesmente no nível de concorrência, simplesmente é considerado logo a priori ou per si como um acordo horizontal ou vertical para o direito à concorrência. Temos depois uma restrição por efeito quando em si o acordo se calhar não é suficientemente lesivo da concorrência e portanto tem-se que aferir dos seus efeitos. E, portanto, tem-se que analisar um conjunto de fatores. Há muita jurisprudência que diz quais são os fatores que se tem que atender. É uma questão muito técnica que roça ali um bocadinho económica, mas, no fundo, é analisar naquele determinado mercado, naquele determinado contexto económico e jurídico, analisar um conjunto de fatores. Um dos casos em que isso aconteceu foi no Acordo de Football Association Premier League. Ora, portanto, sigamos temos três pressupostos preenchidos, portanto, temos duas empresas, pelo menos duas empresas, ou uma associação de empresas, um acordo, e que esse acordo, no fundo, afeta a concorrência por objetivo ou por efeito. Contudo, esse acordo, peço desculpa, tem que afetar significativamente a concorrência. Há uma comunicação da Comissão que nos diz o que é afetar significativamente a concorrência. Por exemplo, o que nos diz é que utiliza o conceito de cota de mercado e diz-nos que se
aquele acordo, se aquelas empresas tiverem no mínimo 5% de cota daquele mercado em específico, poderemos ter uma afetação da concorrência. Abaixo disso, é um acordo que a priori não é lesivo ou hipoteticamente não é lesivo para o direito da concorrência e, portanto, não pode ser sancionado. Trouxe aqui alguns dos casos típicos que estão taxativamente previstos no tratado, apesar de serem só exemplificativos, de práticas normais de direito portanto, acordos horizontais e verticais lesivos do direito da concorrência. O primeiro caso é fixado de forma direta ou indireta os preços de compra ou de venda ou outras quaisquer condições de pagamento. Isto aconteceu, por exemplo, no Acórdão Belasco. O Acórdão Belasco é um caso em que há uma cooperativa belga que, no fundo, agrega 7 sociedades de abastecimento de revestimentos e essa cooperativa o que disse é que as 7 sociedades de revestimentos têm todas que adotar a mesma tabela de preços e condições de vendas comuns a todos os fornecimentos que ocorressem na Bélgica. O Tribunal de Justiça da União Europeia considerou esta prática contrária ao artigo 101, portanto, violava a linha A do número 1 do artigo 101 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e, portanto, sancionou esta cooperativa. Outros dos casos muito conhecidos de fixar de forma direta ou indireta os preços de compra ou, neste caso em específico, outras condições de pagamento, é o caso das práticas do pay for delay. O que é o pay for delay? No fundo é quando, principalmente acontece na indústria farmacêutica, quando determinadas grandes farmacêuticas têm patentes sobre medicamentos, essas patentes expiram ao final de X anos. O que elas fazem é portanto, quando o prazo da patente está a expirar, fazem acordos com, no fundo, farmacêuticas que comercializam o genérico desse produto ao qual eles têm a patente e pagam por isso. E, no fundo, isto aqui é o chamado pay for delay, que também é uma prática que é muito sancionada pelo direito da concorrência, ainda que tenha muitas especificidades, porque o mercado farmacêutico é altamente regulado pelo direito da União Europeia e, portanto, são práticas que é preciso ter muita atenção na forma como se tratam. Outro dos casos de acordos horizontais ou verticais restritivos da concorrência é a limitação ou controlação da produção ou distribuição. Por exemplo, um dos casos conhecidos é o Pierre Fabre, em que há outro acordo, por acaso até mais conhecido, que no fundo o que diz é que determinados produtos não poderiam ser comercializados em França. Portanto, nós no fundo temos aqui uma restrição à distribuição e esta restrição à distribuição afeta o comércio entre os Estados-membros, não é? Portanto, aquele produto não poderia ser comercializado em França, mas poderia ser comercializado em todos os outros países da União Europeia. Isto faz-nos lembrar um bocadinho quando se fala no mercado interno das medidas equivalentes a restrições quantitativas, isto é, há um acordo, por exemplo, que é o Cassis de Dijon, que diz-nos que também determinados produtos não podiam ser comercializados num determinado país, salvo errar a Alemanha, porque não preenchiam determinados requisitos. E isto, no fundo, essa jurisprudência é exportada para o direito da concorrência, para o direito europeu da concorrência e tem aqui a sua materialização. Também uma das práticas é repartir mercados ou fontes de abastecimento, também muito comum. Por exemplo, há um acordo muito conhecido, que é o acordo Telefónica, em que temos a Telefónica SA, que é uma operadora de telecomunicações espanhola, e temos a Portugal Telecom. A Telefónica SA era um monopólio em Espanha e a Portugal Telecom era um monopólio em Portugal. O que é que acontece? A Portugal Telecom detinha uma operadora brasileira que era a Vivo, e a Telefónica SA queria comprar a Vivo. No contrato de compra da Vivo, colocou-se uma cláusula de não concorrência, isto é, a Portugal Telecom não podia comercializar os seus produtos em Espanha e a Telefónica SA não podia comercializar os seus produtos em Portugal e, portanto, o que o Tribunal de Justiça da União Europeia vai considerar é que teríamos aqui uma repartição de mercados. Portanto, a Telefónica SA ficava com Espanha, onde já tinha o seu monopólio instituído, e a Portugal Telecom ficava com o mercado português, onde também já tinha um monopólio constituído, que por acaso era detido pelo Estado. Em relação a estas últimas duas alíneas, irei falar um bocadinho mais à frente a propósito do abuso de posição dominante, porque também se aplica ao abuso de posição dominante. Por fim, temos o critério-chave, que é a afetação do comércio entre os Estados-membros, em que esta jurisprudência LTM-MBU nos diz que um acordo deve, com base num conjunto objetivo de factos e de direito, permitir vislumbrar com grande grau de probabilidade suficiente que possa exercer uma influência direta ou indireta, atual ou potencial, sobre as correntes de troca entre os Estados-membros, no sentido que possa prejudicar a realização do objetivo do mercado único entre os Estados-membros. E, portanto, no fundo, temos aqui em potência a possibilidade de afetação entre o comércio dos Estados-membros.
o Tribunal de Justiça da União Europeia, contudo, até vem dizer que pode até um produto não ser comercializado entre vários Estados-membros, mas presume-se, e portanto é uma presunção que pode ser ilibida, mas o ónus da prova não cabe tanto à Comissão, cabe simplesmente aos visados, que uma empresa que, no fundo, produz e distribua os seus produtos num determinado mercado nacional, em todo esse mercado nacional, presume-se que qualquer comportamento restritivo da concorrência afeta a troca portanto, as trocas comerciais entre Estados-membros e, portanto, este pressuposto está preenchido. Ora, tendo os 4 pressupostos preenchidos, temos que aquela prática é visada pelo direito da concorrência e é sancionada pela Comissão Europeia em processo próprio e, inclusive, com uma intervenção jurisdicional do Tribunal de Justiça da União Europeia. Contudo, há determinadas práticas que podem ser permitidas pelo direito da concorrência, que são as chamadas isenções. Temos as isenções por categoria e temos as isenções que não são por categoria. Há um regulamento, que é o Regulamento de Isenção de Acordos Verticais, ao qual eu não terei tempo a explorar, mas que no fundo fixam um conjunto de pressupostos preenchidos e isenta determinados acordos verticais. Não se esqueçam da diferença entre acordos horizontais e verticais, só os verticais é que podem ser isentos. E, portanto, este regulamento diz que, verificados determinados pressupostos, determinados acordos verticais podem ser permitidos. Outro dos casos é o próprio artigo 101, número 3, que fixa o que a doutrina norte-americana chama como uma rule of reason, porque o que diz é que, preenchidos determinados pressupostos, também, nomeadamente ganhos de eficiência e proteção do consumidor final, esse acordo restritivo da concorrência pode ser permitido. Inclusive, já se considerou questões ambientais, questões sociais ou questões relacionadas com a saúde. Por exemplo, para fazer aqui a distinção, há um acórdão que nos diz que a não comercialização de produtos cosméticos pela internet, a proibição de comercialização de produtos cosméticos pela internet é uma prática restritiva da concorrência, portanto é visada pelo direito da concorrência, mas existe outro acórdão que integra este 101 número 3 que diz que há determinados produtos que não podem ser comercializados pela internet porque necessitam de ser comercializados num espaço físico com alguém licenciado em farmácia, derivado à proteção da saúde e porque pode ter efeitos nocivos para a saúde uma venda assim desmesurada desses produtos. E, portanto, o 101 número 3 também já foi usado para garantir no fundo, a garantia da saúde. Outra das práticas visadas é o abuso da posição dominante, que é outro que está prevista no artigo 102 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Um dos casos mais conhecidos, que não é até bastante recente, é o caso da Google, que foi, no fundo, multada em 4,1 mil milhões de euros. E para termos um abuso de posição dominante, temos de ter 3 pressupostos: uma afetação do comércio entre os Estados-membros. Este pressuposto já não vou falar porque falei a propósito dos acordos restritivos da concorrência e, portanto, vou-me dedicar a estes outros 2 pressupostos: a existência de uma posição dominante e o abuso dessa posição. Há que dizer uma coisa, em primeiro lugar, bastante relevante. O direito da União Europeia não proíbe a existência de posições dominantes. Elas podem decorrer de patentes de direito intelectual, de direitos exclusivos, ou podem até ocorrer porque determinada empresa foi melhor que as outras e, portanto, as outras não conseguiam se manter no mercado, tiveram que sair daquele mercado ou não tinham condições suficientes para, no fundo, praticar determinados preços porque, de facto, a outra empresa foi bastante eficiente. Portanto, o que está em causa, o que o direito da concorrência quer, no fundo, proteger e regula, é o abuso dessa posição dominante. Essa posição dominante pode ocorrer, o monopólio não é proibido, o abuso desse monopólio é que será proibido. Um dos primeiros pressupostos que temos que ver é qual é que é o mercado relevante, tendo em consideração que o Tribunal de Justiça da União Europeia já no fundo vai dizer que uma empresa pode ter uma posição dominante num determinado mercado e o seu efeito abusivo, se for noutro mercado completamente diferente, esse efeito abusivo pode ser considerado, mesmo que essa empresa não tenha, ou seja, porque no fundo uma empresa tem uma posição dominante no mercado A, no mercado B não tem essa posição dominante, mas o efeito abusivo manifesta-se no mercado B, esse efeito abusivo é no fundo visado. O que é o mercado relevante? É o mercado geográfico, é onde os produtos ou serviços são comercializados em condições homólogas, ou é o mercado do produto? Abrange o mercado, no fundo, dos produtos e dos seus sucedâneos. O que é que se quer dizer isto com o produto ou os seus sucedâneos? No fundo, o que se vem dizer é que, e há um acórdão que, no fundo, que até diz que é o United Brands, que diz que no United Brands era uma comercializadora de bananas
que vai dizer que a sua posição dominante, no fundo, outras frutas não são comparáveis às bananas, portanto não estão no mesmo mercado. O argumento usado foi que as bananas têm uma carga nutricional diferente e até são bastante usadas para alimentação de recém-nascidos, e com isso temos mercados completamente diferentes. Portanto, na ótica da procura, portanto o mercado do produto é sempre visto na ótica da procura e da elasticidade da procura, é tentar perceber se a banana pode ser substituída pela maçã, portanto se a maçã é um sucedâneo da banana. Se for, de facto, então a maçã está no mesmo mercado que a banana. Se não for, são mercados completamente paralelos. E foi o caso, este acordo United Brands chegou a essa conclusão. Uma posição dominante é determinada, é um processo muito complexo para determinar o que é uma posição dominante. Há vários fatores que têm que ser considerados, mas um fator que normalmente a Comissão Europeia utiliza é a cota de mercado. Uma cota de mercado acima de 50%, ou pelo menos com um mínimo de 50%, presume-se que há aqui uma posição dominante. Mas outros fatores são considerados, nomeadamente a facilidade de impor barreiras à entrada, o acesso privilegiado a matérias-primas, etc. O abuso da posição dominante. Porquê é que se tem que tutelar isto? Porque uma empresa em posição dominante tem uma responsabilidade particular para a manutenção da concorrência. Isto é, no mercado em que haja empresas em posições dominantes, portanto, vou buscar a cota de mercado, onde haja uma cota de mercado bastante elevada, no fundo, essa empresa tem uma determinada responsabilidade de não enfraquecer o pouco nível de concorrência que existe, ou de, pelo menos, não extinguir completamente qualquer concorrente que queira entrar naquele mercado. Por exemplo, o Gordon Hoffman, o que vem dizer é que os comportamentos que visam influenciar a estrutura de mercado onde, devido à presença da empresa em questão, o grau de concorrência já está enfraquecido e tem por efeito impedir, através de recursos a mais diferentes dos que têm a concorrência não aos produtos e serviços, a manutenção do grau de concorrência ainda existente no mercado ou o seu desenvolvimento. Portanto, no fundo, o que se tenta proteger é que essa empresa não consiga. Porque é que essa empresa consegue afastar os outros? Porque essa empresa consegue ter determinados comportamentos que as outras não conseguem, derivado da sua influência no mercado, derivado da sua cota de mercado. Um caso muito paradigmático é o caso dos preços predatórios, isto é, preços abaixo de custo. Só uma empresa dominante é que consegue fazer preços abaixo de custo, porque as outras empresas, em condições normais de mercado, não conseguiriam fazer essa prática, iriam automaticamente à falência. Portanto, só uma empresa que tem um grande estofo e uma grande cota de mercado, portanto, uma grande clientela, por assim dizer, é que consegue fazer estas práticas. E, portanto, no fundo, o que se quer fazer é que, muito bem, tem esta posição, mas não pode usar essa posição para cometer determinadas práticas que afastem toda a restante concorrência. O artigo 102 também tem um leque taxativo, ainda que possa haver outros tipos de abuso de posição dominante, nomeadamente temos a imposição de preços ou condições de transação não equitativas. Por exemplo, há um acórdão sobre uma entidade gestora de direitos de imagem, em que a Comissão Europeia direitos sobre obras de música. Essa empresa geria direitos intelectuais sobre obras musicais e, no fundo, vendia-os a quem quisesse distribuir essas músicas. O que acontecia é que essa empresa, no fundo, estava sediada na Letónia, isto é com o mercado da Letónia, por comparação com as outras empresas de outros Estados-membros que a União Europeia, que a Comissão Europeia, no fundo, vai fazer, em termos de paridade de compra. O que se notou é que esta empresa, que estava em posição dominante no mercado europeu, praticava preços 100 vezes mais caros que as restantes concorrentes. E, portanto, isto, no fundo, considerou-se que era uma forma de imposição de preços que não correspondiam, portanto, não correspondiam ao valor económico da prestação fornecida. No fundo, era um preço excessivo, o que nós chamamos vulgarmente como preços excessivos. Depois também temos a questão dos preços discriminatórios. Utiliza-se muito agora, nos mercados digitais, algoritmos para fazer preços discriminatórios. Portanto, entre a empresa em posição dominante e outras empresas, ou concorrentes, distribuidores, etc. Um dos casos, por exemplo, é o caso da Mel. A Mel queixou-se que havia uma cooperativa de direitos também que abrangia, no fundo, intérpretes, que faziam preços diferentes a outras operadoras, e a Mel fazia um outro preço. A Autoridade da Concorrência Portuguesa considerou que não havia aí uma discriminação, ou seja, que havia uma discriminação, mas que essa discriminação não afetava o direito à concorrência. O Tribunal de Justiça da União Europeia não concordou e deu razão à Mel, dizendo que basta que essa discriminação, no fundo, afete os custos ou os lucros da Mel,
da Mel ou qualquer outra empresa, como é óbvio, e temos aqui preços discriminatórios que, no fundo, afetam o direito à concorrência e, portanto, são visados pelo direito à concorrência. Outra das questões também que podemos aqui elencar é os descontos de exclusividade. O acordo Intel, o que dizia é que a Intel queria vender, queria vender os seus computadores ou os seus sistemas a determinados distribuidores, mas o que fez nos contratos com esses distribuidores é que esses distribuidores eram obrigados a esgotar todo o estoque daquele computador em específico. Por sua vez, também fizeram um acordo paralelo com uma distribuidora que aplicava-lhes um grande desconto nos produtos vendidos se aquela distribuidora não vendesse os seus produtos à sua concorrente direta, a maior no mercado, que era a AMD. Ora, no fundo, a Comissão Europeia o que veio fazer foi aplicar o teste AEC. O que é que o teste AEC diz? É que se, com base neste desconto, se o outro concorrente, portanto, neste caso a AMD, não conseguir competir com a empresa em posição dominante, a Intel, no nosso caso, então temos aqui um abuso da posição dominante, porque esse desconto, no fundo, levou com que a outra empresa não conseguisse competir. A outra empresa, o que ficou provado é que, para conseguir competir, tinha que, portanto, competir com a Intel em termos de cobrir o desconto que ela estava a aplicar aos seus produtos, por ter uma posição dominante, conseguia fazer esse desconto de facto. Para competir, teria que vender os seus produtos a um preço abaixo do mercado e, portanto, era completamente inviável ao ponto de vista económico e de sobrevivência da própria empresa e, portanto, a Intel também foi condenada. Depois temos também a questão da venda, a venda ligada às subordinadas. O caso mais paradigmático e mais conhecido é do Google Android. A Google, no fundo, obrigou todos os distribuidores do sistema operativo Android a que estes, para conseguirem vender produtos da Google, instalassem o Google Chrome. Portanto, todos os distribuidores tinham que instalar o Google Chrome, senão não podiam ter acesso a aplicações da Google. A Google, estando em posição dominante no mercado europeu, foi condenada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia com prática abusiva. Temos também o caso dos preços predatórios, em que o que no fundo se vai dizer é uma empresa em posição dominante só vende abaixo de custo se quiser afastar os outros concorrentes. E, portanto, o que estava em causa, num acordo já com alguns anos, era, no fundo, vender determinada matéria-prima abaixo do preço de custo, o que afastava todos os outros concorrentes. Por fim, e porque também tem que acelerar aqui um bocadinho, temos a recusa de fornecimento de determinados produtos. Ora, a recusa de fornecimento de determinados produtos acontece nomeadamente nos mercados de matérias-primas, em que o que se considerou é que uma empresa não pode deixar, por isso simplesmente, uma empresa em posição dominante, estamos sempre a falar de empresas em posição dominante, não pode, sob pena de abuso dessa posição, não pode deixar de vender matérias-primas aos seus concorrentes, porque simplesmente quer começar a produzir também derivados dessas matérias-primas. No caso em concreto que eu estou a falar, estava-se a vender uma determinada matéria-prima, um químico, e as empresas que compravam esse químico, com esse químico faziam produtos derivados. Portanto, a empresa que vendia o químico, portanto, vendia a matéria-prima, queria começar a produzir esses produtos derivados e, portanto, por isso simplesmente deixou de os fornecer, e o Tribunal de Justiça da União Europeia vai dizer que, estando ela num abuso de posição, numa posição dominante, essa prática era abusiva. Isto é, não gostando, poderia o fazer, mas como estava, era considerado uma prática abusiva e, portanto, sancionada pelo direito à concorrência da União Europeia. Passando para outro tema, temos a concentração de empresas. Eu, em relação à concentração de empresas, vou ser muito sucinto. A concentração de empresas, no fundo, o que está em causa, temos 3 tipos de concentração de empresas. Temos a concentração de empresas por fusão, por aquisição, do controle, portanto, por aquisição de cotas, ou por a criação de uma empresa comum de pleno exercício, portanto, uma empresa que tem uma autonomia jurídica, o que nós conhecemos como joint ventures. O que é que acontece? A concentração de empresas, portanto, operações de M&A, em grande parte, podem ter que ser sujeitas ao direito à concorrência e podem ter um teste, a aplicação de um teste, uma análise preliminar pelo direito da concorrência. Em grande parte dos casos em que isto acontece, há uma comunicação formal à autoridade da concorrência ao nível nacional ou uma comunicação formal à Comissão Europeia antes de ocorrer a operação, que tem que seguir um procedimento próprio. A notícia que eu até vos trouxe foi que no fundo, a Vodafone teve que comunicar recentemente uma operação de compra
de uma empresa e, portanto, isto normalmente acontece com grandes empresas. Porque é que no próximo slide, exatamente, porque é que este controle prévio é necessário, é feito através de notificação, porque está em causa impedir uma redução substancial da concorrência através da realização destas operações. O direito à concorrência tem medo que estas operações, no fundo, matem a concorrência. E como é que matam a concorrência? Acontece muito com grandes empresas, principalmente na área do tech, nas tecnológicas, que compram as startups que entram no mercado. Isto para as startups pode ser bom, depende da estratégia, mas para o direito à concorrência pode ser mau, nomeadamente porque essas startups introduziam novas tecnologias no mercado, podiam ser benéficas se tivessem um desenvolvimento próprio, e não vão ser porque estão agora integradas numa empresa muito maior, que já tem os seus sistemas, mas que no fundo vai integrar esta tecnologia. Portanto, no fundo quer-se impedir esta redução substancial da concorrência e assegurar o funcionamento eficiente dos mercados. Aqui este gráfico que vos trouxe, este organograma que vos trouxe, no fundo não se vê muito bem, mas é todo o processo que uma comunicação à ADC, portanto a Autoridade da Concorrência Portuguesa, segue e, portanto, o grande fator que eu gostava de destacar é que esta autorização das operações de concorrência pode ser aceite, mas pode até ser aceito com algumas recomendações, isto é, com a prática de determinadas medidas para que este tal nível de concorrência não seja afetado. E, portanto, a Autoridade da Concorrência pode dizer muito bem, nós autorizamos esta fusão, essa aquisição, mas a empresa tem que tomar determinadas medidas para salvaguardar um nível de concorrência. Só destacava que há um regulamento próprio para as concentrações de nível europeu e esse regulamento é aplicado para perceberem, no fundo, o âmbito de aplicação e o nível de volume de negócios que é preciso ter para se ter que comunicar esta operação à Comissão Europeia. E o artigo 1º desse regulamento diz-nos que uma concentração só tem dimensão comunitária e, portanto, só está obrigada, esta obrigação de notificação à Comissão só existe nesses casos, quando o volume de negócios realizado à escala mundial pelo conjunto de empresas em causas for superior a 5 mil milhões de euros e, cumulativamente, quando o volume de negócios total realizado individualmente na comunidade por pelo menos duas empresas em causa for superior a 250 milhões de euros. Portanto, como podem ver, estamos sempre aqui a falar de aquisições de grandes empresas, nomeadamente as tecnológicas estão sempre envolvidas nestes procedimentos. Pelas estatísticas recentes da Comissão Europeia, são raras as comunicações que não são aceites. Por fim, falamos dos auxílios de Estado, muito comuns no setor aéreo, ou seja, quando falamos das companhias de bandeira, a TAP, relativamente a Portugal, a Ibéria, ou que eram antes companhias de bandeira, a Ibéria, a Air France, a KPLM, todas estas companhias, no fundo, são companhias estatais ou são companhias que recentemente, por causa do Covid, beneficiaram de um auxílio estatal, que é considerado auxílio de Estado, porque reúne estes três pressupostos que estão aqui estabelecidos, mas que foi autorizado pela Comissão Europeia no sentido de recuperar as empresas e tendo em conta as condições adversas do Covid para a economia, a Comissão Europeia foi no fundo benevolente e aceitou estes auxílios. Para termos um auxílio de Estado, precisamos ter um auxílio público, precisamos ter ou seja, para termos um auxílio de Estado proibido, melhor dizendo, temos de ter um auxílio público, temos de ter uma vantagem seletiva e temos de ter uma afetação do comércio entre Estados-membros. Este terceiro pressuposto é o mesmo que as outras práticas todas, estes dois primeiros pressupostos é que são mais importantes de se ver. O que é um auxílio público? É um auxílio onde há uma intervenção de recursos estatais. Uma intervenção de recursos estatais tanto pode ser em termos ativos, como pode ser em termos passivos, isto é, pode resultar numa transferência direta do Estado, acontece nomeadamente quando se atribuem subsídios ou determinados benefícios, ou poderá ser numa perda de receita para o Estado. E é o que acontece com os benefícios fiscais. Um caso muito ilustrativo disto são as zonas francas, isto é, ou as zonas francas, ou todos os outros sistemas de tributação privilegiada, que no fundo dizem que há uma redução da taxa e há uma isenção do pagamento de determinados montantes e, portanto, o Estado, no fundo, perde receita. Isto é considerado um auxílio do Estado. Por outro lado, este auxílio do Estado pode ser prestado diretamente pelo Estado ou pode ser prestado por outros entes, nomeadamente entes privados. Quando falamos aqui em entes privados, falamos essencialmente em empresas públicas, isto é, este acórdão, Prus and Electra,
o que nos vem falar é da questão das empresas públicas. Para avaliar se uma empresa pública está a agir normalmente, portanto está a cumprir os seus desígnios, está a agir numa lógica de mercado, ou se está, no fundo, a atribuir determinado auxílio do Estado, temos que perceber se ela, no fundo, atua com racionalidade económica ou se não atua com racionalidade económica. Portanto, se atua como qualquer outro player no mercado, em condições iguais, portanto, em termos paritários, ou se não, ou se por sua vez, como está a cumprir esse desígnio público e pode e tem essa missão de atribuir determinados auxílios do Estado, o está a fazer. Por outro lado, também existe a questão se o pagamento às concessionárias, em Portugal, por exemplo, as concessionárias, normalmente grande parte das nossas autoestradas têm concessionários a gerir, a garantir a manutenção, se essa retribuição é considerado um auxílio estatal, portanto, no fundo está-se a pagar uma remuneração, há aqui uma perda, há aqui um benefício direto em termos monetários, se isso pode ser considerado um auxílio do Estado. Ora, o que se estabeleceu foi que se esse concessionário foi, no fundo, se tem aquele contrato por concurso público, se de facto todos os montantes pagos servem só para cobrir as despesas que ele tem com a gestão, vou pegar no exemplo da autoestrada, da própria autoestrada e de todas as atividades envolventes para a manutenção da autoestrada, então, nesses casos, se tudo for muito claro, essa remuneração não é considerada um auxílio do Estado. Por sua vez, temos a questão da vantagem seletiva. O que é a vantagem seletiva? Temos de ter uma vantagem, portanto é aquela empresa, vou pegar neste exemplo, aquela empresa em condições normais de mercado não teria conseguido adquirir aquela vantagem. Isto porquê? Porque o Estado deu-lhe um subsídio, disse-lhe, olha, toma 50 mil euros, estes 50 mil euros em condições normais de mercado nunca conseguiriam ser arrecadados e, portanto, temos aqui uma vantagem. Essa vantagem não pode ser seletiva. Portanto, a seletividade, que no fundo é um bocadinho a violação do nosso princípio de igualdade, noutros termos, a seletividade é que muito prejudicial para o direito da concorrência. Isto é tratar diferente pessoas que estão nas mesmas situações, pessoas coletivas, portanto, empresas que estão nas mesmas situações. É o caso que é muito conhecido, e por acaso eu estou a realizar alguma investigação sobre esse caso, é o caso da Zona Franca da Madeira. O Estado português, no fundo, foi condenado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia a restituir um conjunto de benefícios fiscais que tinha dado a empresas que estavam, no fundo, sediadas na Zona Franca da Madeira. Essas empresas beneficiavam de uma isenção gigante em termos de IRC, e só determinadas empresas é que se podiam registar da Zona Franca da Madeira, nomeadamente as seguradoras e serviços financeiros não podiam estar lá. O Tribunal de Justiça da União Europeia o que vem considerar é que tínhamos aqui uma vantagem seletiva, porque o objetivo era favorecer a região autónoma da Madeira, porque a região autónoma da Madeira é uma região ultraperiférica e, portanto, não tem a atratividade económica que outras regiões têm, ou que o continente tem, ou que o próprio continente tem, e o objetivo era favorecer as empresas da Madeira. O problema é que só se beneficiava determinadas empresas da Madeira, ou seja, aquelas que estavam sediadas na Zona Franca da Madeira e não as que estavam sediadas na RAM, portanto, na região autónoma da Madeira. No caso da Zona Franca dos Açores, o problema da seletividade aconteceu porque as verbas que eram despendidas pelo Governo Regional dos Açores para atribuir esses benefícios fiscais advinham do Orçamento de Estado. Portanto, advinham do orçamento que, no fundo, é feito com todas as nossas contribuições. Portanto, todos os cidadãos portugueses contribuem para o Orçamento de Estado e não só os cidadãos da Zona Franca dos Açores. Havia uma seletividade aqui porque todos pagavam para só uns serem favorecidos, entre aspas. Portanto, só uns é que eram beneficiados, só uns é que tinham esta vantagem, que por sua vez era seletiva. Neste caso, o Tribunal de Justiça da União Europeia também vai condenar a região autónoma dos Açores. Portanto, temos aqui casos paradigmáticos em que temos auxílios do Estado que podem ser proibidos. Há um procedimento próprio da Comissão Europeia para investigar de que forma é que os auxílios do Estado são atribuídos ou não, e também existe um procedimento, no fundo, de pedido para que esses auxílios sejam permitidos, que é o que aconteceu com as operadoras aéreas, e que, portanto, os Estados-membros podem pedir à Comissão, através de procedimento próprio, que esses auxílios sejam permitidos, o que já ocorreu em alguns casos. Aqui a minha apresentação fica por aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Estou naturalmente disponível para explicar algo que tenha sido menos perceptível ou esclarecer qualquer dúvida.